que disse um ex-dirigente do Corinthians, estava todo empoeirado lá atrás, para trazer à tona novamente um assunto superado. Superado. O comportamento do Abel e da comissão técnica do Palmeiras, vou deixar clara a minha posição. Exagerado, é muitas vezes exagerado, como foi do Antônio Oliveira, como é do Mano, como é do Diniz. Só que o foco, parece que o foco todo está em cima dele e da comissão técnica dele. Entendeu? Esse é o foco. Não sei se é porque ele é... Calma, eles não justificam esse foco então, pelo comportamento sistemático. Mas o foco em cima, o espaço não é sistemático. O ano passado não foi sistemático. Você é prova disso. Ambos, todos se comportaram bem. No final do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, houve uma melhora substancial, mas não. Agora se quer trazer de volta o demônio chamado Abel Ferreira e a comissão técnica. Não é não. É verdade, cara. Por que não se dá a mesma... O Abel intimida os árbitros e o Diniz faz o quê? É a mesma coisa. Não, mas por que cadê o resultado disso? Como assim? O Fluminense não ganha um clássico há 70 dias, pô. Há 600 jogos. Não, intimidar. Cara, não tem essa. Não significa resultado garantido. O que eu tô dizendo é que... Os outros também fazem igual. A reação, Arnaldo, a reação... O Diniz e a Abel são quase insuperáveis. A reação. O Antônio Oliveira também deu um monte de chilique. E nós também falamos... A gente fala... A questão não é a gente falar ou não. O que eu gostaria que você percebesse é a reação do mundo do futebol às coisas que o Abel faz. É FENAPAF, gente que não existe, que aparece, gente que está empoeirada, que aparece. Mas a reação. A reação. O Abel estava no banco de reserva no jogo contra o Santos, contra o Bragantino, contra o Mirassol. Não estava. São Paulo jogando contra esses times. E o São Paulo foi, em tese, prejudicado. O que eu estou dizendo é exatamente isso. Eu estou dizendo que o erro do São Paulo, tirou então, considera um outro. O erro do São Paulo foi misturar as coisas. O São Paulo tem um problema com a Federação Paulista de Futebol nesse campeonato, ponto. Nenhum outro clube tem. O São Paulo tem. Sim. O São Paulo tem todos os motivos. Nenhum outro clube tem, deixar bem claro. Nenhum outro clube tem. O São Paulo foi prejudicado em 4 jogos. Isso. Em 4 jogos. 3 na sua casa, eu compreendo de uma maneira surreal. Uma coisa, agora, a subida de tom do Casares foi basicamente contra a federação. No final ele falou do Abel. Mas aí que ele foi na federação. Foi a federação tem que resolver. Mas aí que tá, Tironi. O erro, mesmo que tenha sido, e eu entendo, porque depois de ver as cenas, eu percebo que quando o São Paulo, todo mundo lá, jogador, Casares, Belmonte, vai lá no vestiário do árbitro, a comissão técnica do Palmeiras fica filmando e sorrindo. E quer saber? Os caras estão na deles. Né? Até porque eu acho que eles se sentem assim, nós somos sempre o alvo da atenção. Olha os caras loucos aqui. E aí o Casares vai, compra a briga e vai lá falar do Palmeiras também. Não era objeto. O jogo do Palmeiras foi 1-4. Sim. Certo? Quando o São Paulo foi prejudicado contra o Santos, não foi o Abel. A gente viu o que o Santos fez antes do jogo com a Edna. Não falamos? Falamos aqui? Não, nós falamos aqui. Né? A questão não está na gente falar ou não, achar o comportamento dele aceitável. O comportamento dele entendeu? É inadequado. É inadequado. E muitas vezes é. Mas ele não teve esse comportamento. Ele está pagando por algo que ele fez lá no começo. Quem foi mais expulso foi o Diniz e não o Abel, cara. Entendeu? O foco em cima dele é exagerado. Como mostrou o Neto aqui, pegue o comportamento do Abel no São Paulo e Palmeiras. Eu vi ontem, eu vi o jogo. É aceitável? Não é aceitável. Ele deveria ter sido expulso. Poderia ter sido expulso. Deveria ter sido expulso. A arbitragem tem que fazer isso. Morre de medo dele. Não morre. É claro que morre de medo dele, cara. É claro que morre de medo dele. Se ele deveria ter sido expulso, por que ele não foi? Ele foi várias vezes, porque o Candançã errou. Ele errou. Ele já foi. O árbitro errou. Agora, dizer que o árbitro... Mas ele errou. Sabe por quê? Isso é muito perigoso. Porque essa fala condiciona todos os outros árbitros contra uma comissão técnica e um time de futebol. Deus do céu. Claro, é óbvio. Isso tem responsabilidade. Entendeu? Tá bom. Condicionar isso. Dele. Não, cara, a dele tem que ser coibida pelo árbitro. Agora, dizer que o árbitro tem medo dele, não tem. Claro que tem. Claro que não. É evidente. Mas vem cá, ele é expulso ou não é expulso? Não é mais. Cara,
o Abel melhorou o comportamento dele. Eu Ele vi foi no muito domingo, mal. Nesse jogo. Bom, Não nesse jogo específico. Neste jogo específico, ele se excedeu, ficou claro. Entendeu? Agora, e o pra trás mente? Não vale nada? Ele estava no banco no jogo contra o Santos, ele estava no banco contra o Bragantino, ele estava no banco contra o Mirassol. Por que o presidente do São Paulo vem dizer que é ele o culpado? Que ele apita o jogo, que ele manda no jogo? Não foi só ele, né? Contra a Portuguesa, o Eduardo da Portuguesa falou a mesma coisa. Mas não tem nada a ver o Abel com isso. O árbitro errou, se errou. O árbitro errou. Agora, dizer que o Palmeiras é beneficiado pela arbitragem é uma galhofa. O que eu estou dizendo é que claro que é a mesma coisa. O Abel intimida a arbitragem. Se ele intimida a arbitragem, a arbitragem vai decidir a favor do Palmeiras. Me desculpem, vejam os jogos. Vejam. Não depende. Vejam os jogos do Palmeiras com uma lupa que vocês vão ver se a arbitragem é a favor do Palmeiras ou não. Foi contra o Palmeiras nesse campeonato Entendeu? agora. Em algum momento. Nesse 2024. Agora, eu posso não lembrar de lances específicos, certo? Mas os lances contra a Portuguesa, vocês têm 100% de certeza? Não, mas aliás... É porque o Abel intimida o árbitro que decidiu a favor do Palmeiras. Muitas vezes isso é ridículo, Arnaldo, pelo amor de Deus, tá bom, querido. tá bom. Então tá sendo... O Abel está sendo, de fato, julgado pela arbitragem de uma forma correta. Ele vai lá, se descabela, xinga todo mundo de todos os palavrões possíveis e continua em campo. Certo? Isso é um erro. Isso, quando ele faz tudo que aconteceu então nós estamos falando de tudo que aconteceu no domingo. Contra o Corinthians, o Palmeiras jogou contra o Corinthians. Lembra? Lembro. Tomou um gol no final. Certo. E a reação do Abel? Ué, o que aconteceu no jogo? Tranquila. Mas o que ficou tranquilo. Volta do jogo, né? Mas ele poderia ter feito isso antes. Se fosse um fato pensado, ele poderia, no 2-1, ter virado lá a giraia, ter feito... Todas as decisões foram a favor do Vira. Dele. Nesse jogo vai ter motivo? Palmeiras e Corinthians, as decisões foram a favor do Palmeiras? Ué, o Cássio foi expulso. Correto. Merecidamente. O Murilo entrou no Yuri Alberto. Aí poderia ter tomado o cartão. Então, a falta do Rony foi discutível? Pega a lupa pra ver. Não, expulsão. Isso. Né? E foi expulso. Então ele não tinha motivo para reclamar, isso eu tô falando. Poderia. Tava 2-1, se ele quisesse controlar a arbitragem, ele poderia ter feito isso. Mas, gente, tem um exagero. Nós estamos pela memória nos jogos. Brutal de vocês a respeito do Abel, cara. O comportamento do Abel, a análise do comportamento do Abel não é exagerada. Ele é assim, você acabou de falar no jogo que acabou de acontecer. Eu tô falando para você que no jogo contra o São Paulo, ele poderia ter levado o cartão vermelho. O que aconteceu com ele depois do jogo do São Paulo? Mas foi por medo do árbitro? Muitas vezes se o cara tá intimidado, o cara não consegue. Não consegue. Então quando o Rafinha fala que Gente, é a mesma coisa para todo mundo, mas quem paga é o anticristo do Abel. Putz, o Rafinha, não tem motivo o Rafinha vira e fala assim, o Klaus é palmeirense. Qual é o significado de falar isso? O significado também é uma pressão visando benefício no próximo jogo. E a gente condena o Rafinha. Então, eu condeno o Abel. Hã? Eu condeno o Abel quando ele toma as... Pô, Arnaldo, quando ele pegou o celular do cara lá em Minas, o que eu falei? Eu tava lá. Quando eu faço a pergunta pra ele e ele responde de forma mal educada, eu digo a você. Certo. Eu não tô aqui eu não tenho procuração pra defender o Abel. Tudo bem. Entendeu? Os erros que ele comete, ele tem que ser punido pela arbitragem. E não por um julgamento. Ou pelos que seja. Mas não pelo julgamento das pessoas, cara. Como assim? Entendeu? Então não temos que analisar o que aconteceu. Ele intimida a arbitragem. Isso não existe. Ele intimida, Massini. Tá aprovado, cara. Você acha isso? Aqui, eu discordo de você. Galera mandando mensagem aqui, entrando nessa saudável discussão. O Alex diz assim, queria saber do senhor Arnaldo, por que o juiz tem medo do Abel? Ele vai bater no juiz? Quem tem o poder é o juiz de expulsar. Cara, é descarado que você não gosta do Abel. Não, eu gosto do Abel como treinador. Agora, como figura, eu acho uma figura que desrespeita as pessoas, xinga. Ela é uma pessoa mal educada. Ela faz isso no campo, todo jogo. O exemplo, e aí que tá, nós estamos falando, essa discussão chegou na nota do Palmeiras, que eu considero correta, em relação ao Belmonte, em relação ao Casares. Que esse tipo de comportamento não leva a nada. Agora, o comportamento da comissão técnica do Palmeiras, ela instiga a hostilidade. Em todas as partidas. É só isso que nós estamos falando. E o Abel ter ficado mais calmo, ficou.
Ao mesmo tempo, os auxiliares tomaram a frente em várias decisões. Não é verdade, Isso Arnaldo. acontece. Não é verdade Tá bom, isso assim, ano passado, tá cara. bom. Tá bom, não é Então, tá bom. não, Vamos discutir isso. Vamos discutir. Vamos o que discutir. aconteceu domingo? Quando você o que diz aconteceu assim, contra a Portuguesa? Com a Portuguesa não aconteceu nada na comissão técnica. Não, estou falando da reclamação da Portuguesa em relação a isso. A pressão Cara, da arbitragem. você pegar um jogo anterior ao jogo contra o São Paulo para justificar que as decisões são pró-Palmeiras, não pode ser justificativa para ser esse um trabalho do Abel e da comissão técnica. Não, Entendeu? o trabalho da comissão Essa técnica é do uma Palmeiras, questão, para mim, é inacreditável. o trabalho da comissão técnica do Palmeiras, ela vai além da questão técnica no campo. De novo, eu utilizo exemplos, nós estamos falando do Diniz, eu falo do Tele Santana, foi o melhor técnico que eu já vi passar. É a mesma situação, é estratégico, é provocado e ninguém quer colocar freio no Abel, certo? Lá internamente. Porque funciona também. Faz parte desse jogo que o Brasil tolera, né? E aí, assim, acho que tem se a gente chega à conclusão que arbitragem... domingo o Abel merecia ter sido expulso, que o árbitro não expulsou o Richard Rios, eu estou falando as suas conclusões, o Abel merecia ter sido expulso e o árbitro não expulsou o Richard Rios, nós temos uma questão envolvendo o domingo clara, de intimidação da arbitragem lá. Ou o cara não expulsou porque Arnaldo, os olhos do Abel são bonitos. A invasão do campo do João e do Abel para reclamar do árbitro foi no intervalo. O Rios deveria ter sido expulso antes do jogo. Aconteceu. No primeiro tempo. Então. Não é porque eles foram intimidados, meu. Pelo amor de Deus. Ele está diante de 50 mil torcedores. O Abel e a comissão técnica foram reclamados no intervalo. Eu não lembro, eu não sei. Minha memória não é. Eu não lembro. Eu sei, mas vocês lembram? Eu não sei. Lance que era Eles foram reclamar de alguma coisa. As cenas que a gente tem disponíveis são do intervalo. Hoje tem câmera no Abel o tempo todo, evidente. Né? Porque cada jogo ele xingou o quarto árbitro umas 100 vezes. Tem a cena do quarto árbitro sendo encurralado no banco do Palmeiras pela comissão técnica e pelo Abel, né? A questão na hora do pênalti do Rafael no Murilo é impressionante e nada, nenhuma advertência. O Rodrigo... Então vamos lá, né, galera, mais uma vez aí os ânimos acirrados aí, mas foi um bom debate. Acho que foi um bom debate entre o Massini e o Arnaldo. A minha visão é o seguinte: nessa daí eu tô com o Massini. Eu acho que, assim, o Abel é um grande treinador e isso causa muita inveja, velho. Aqui no futebol brasileiro, o cara que é vencedor e por ele ser de outro país, eu acho que causa inveja de muita gente e uma boa parte da mídia, na minha visão. O que o Massini tá falando é verdade, cara. Eu sou São Paulino e falo, cara, o Rafinha, o Luciano reclama tanto quanto o Abel, velho. O Luciano reclama tanto quanto o Abel. Rafinha... muito jogador do São Paulo faz isso, direto, até o Caleri mesmo, também, às vezes, antes de começar o jogo contra a Inter de Limeira, o Caleri falou, você se lembra, né, que a última vez você apitou errado e tal. Tem Mano Menezes que reclama pra caramba com o juiz, tem muito técnico que reclama com o árbitro também. Então, assim, o Abel, ele tá pagando o preço pelo que ele ganha, né, tem muita inveja. Nessa aí eu tô com o Massino, tô dizendo que o Arnaldo é invejoso, não é isso. Agora, o Arnaldo já falou, cara, eu não gosto dele como pessoa, tal, acho que ele tal. Então, assim, se o Arnaldo acha isso, então ele vai ter que deixar de gostar de praticamente todos os técnicos. Porque todos, a maioria daqui no Brasil são assim, cara. Então eu discordo do Arnaldo nessa. Hoje, essa daí eu tô com o Massini, por mais que eu vou deixar o clubismo de lado aqui, eu sou São Paulino, mas aí não, eu acho que pega muito pesado com o Abel. Essa é a minha visão, não sei a de vocês aí. O dirigente do São Paulo vai ser, pode ser, né? Julgado, né, o Belmonte, porque falou lá sobre o Abel, aquele português de M e tal. Ele pode ser julgado por isso também. Eu acho que a diretoria do São Paulo também passou num ponto nesse aspecto. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, comenta aí embaixo aí sua opinião aí sobre isso aí, sobre esse assunto muito importante aí. Todos que querem para a Banda Esporte, link na descrição, valeu? É nóis, vamos São Paulo!